sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Rapaziada, um dos maiores mistérios aí até hoje é como as pirâmides foram construídas. Certo. Como que não tinha tecnologia naquela época para construir pirâmide da forma correta? Por que então? Então surge um questionamento aqui, ó. Cientistas encontraram uma cidade abaixo das pirâmides do Egito. Imagina, um mistério de anos sendo desvendado. Será? É de qual canal? Você sabia? Mas antes de iniciar esse vídeo aqui, já deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e bora pra reação. Bora! Pesquisadores afirmaram que encontraram uma gigantesca cidade logo abaixo da pirâmide de Gizé. Como assim, galera? A pirâmide não era somente uma tumba dos faraós? Mas qual seria o tamanho dessa cidade? Como ela foi encontrada? E essa história é verdadeira? Bom, se você aí estava aguardando por esse vídeo, já vai deixando o like aí logo no começo do vídeo, hein? E se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. Ajude a gente a chegar nos 50 milhões de inscritos, beleza? Falta pouco. E agora vamos entender melhor que história é essa de cidade debaixo das pirâmides. Era só 100 mil só. Recentemente, a internet ficou chocada com uma suposta descoberta lá do Egito. Uma descoberta que poderia mudar tudo o que a gente sabe sobre as tão misteriosas pirâmides do Egito. Equipes de pesquisas da Itália e da Escócia apresentaram uma grande descoberta arqueológica. Segundo esses pesquisadores, eles teriam encontrado uma grande cidade com quase 2.000 metros de profundidade abaixo da pirâmide de Gizé. E essa descoberta foi divulgada pelos próprios cientistas que fizeram esse estudo. Corrado Malanga, Filippo Biondi e Armando May. Não é de hoje que muitas pessoas do mundo inteiro estudam as pirâmides. E também acabam descobrindo coisas que não têm muita explicação. O nome do estudo, o projeto em questão que está fazendo essas descobertas se chama Projeto Kephren, o que revelou não apenas uma, mas várias estruturas abaixo das pirâmides. Vixe. Para revelar essa nova descoberta, foi feita uma conferência à imprensa no dia 15 de março de 2025. Bem abaixo, próximo da base da pirâmide, foram identificadas 5 estruturas idênticas, ligadas por caminhos geométricos, e em cada uma dessas estruturas tinha 5 níveis, 5 andares, e possuíam também um teto. E abaixo dessa estrutura, dessas 5 estruturas, foram identificadas outras formações cilíndricas, no caso 8 formações. E segundo os pesquisadores, isso poderia ser algo parecido com poços, sendo oco internamente e também com caminhos em espirais. E somente essas 8 estruturas teriam uma profundidade de aproximadamente 649 metros. Pareceu meio confuso, Um tubo, estruturas conectada com teto, e não sei o que lá, e não sei o que mais aquilo. Mas é exatamente isso que o estudo está apontando. Se liga nessas imagens aí, só para você ter uma noção do tamanho que é isso. A pirâmide já é gigante. Uma pessoa perto da pirâmide é desse tamanhozinho. Então imagina esse aglomerado de coisa aí, galera. Não sei o que é isso. E foi exatamente o tamanho dessa descoberta que deixou todo mundo maluco. Porque assim, galera, se essa história realmente for verdadeira, acabou. Essa é uma das maiores descobertas do século. Porque a gente mal sabe sobre as pirâmides que tá ali de fora. Imagina descobrir um negócio gigantesco desse dentro da Terra, que a gente nem fazia ideia, que a gente nem sabe pra que serve. Mas até então, nada disso foi comprovado. Vai ter que escavar lá pra ver, né, gente? Pega a maquininha e começa a Vai ter que Fizeram Não ainda, né? Perfure? Não pode, ali é protegido. Não Os pode? caras não podem nem estudar a pirâmide que tá em cima, você acha que eles vão estudar o solo que tá embaixo? Não pode. Por isso então que eu vejo os caras estudando a pirâmide, tudo de fora, de longe. Com as maquininhas. Não pode, é tudo com sonar, satélite, raio-x e magia, tá ligado? Mas não pode usar. Segundo os autores, então, do estudo, esse espaço aí embaixo funcionaria tipo uma câmara de ressonância gigante, que no caso as suas câmeras interiores se encheriam de água, criando assim gigantescas vibrações pra sei lá o que, Pode ser até mesmo pra coisas religiosas, estudos do corpo, não sei. Conexão alma-corpo, tem toda uma... Conexão com os alienígenas. Também tem toda um misticismo por trás disso. Isso é claro se for comprovado toda essa história, galera? Porque, E segundo os pesquisadores pô, desse... a gente quer a prova concreta. Eles viram de longe ali com sonar, com os bagulho lá, pá, acharam. Tá, e aí? E a foto? E o vídeo? A gente quer a prova concreta, Ainda pô. pode ser manipulado isso aí, né? Não sei, temos que saber de tudo. O estudo foi feito com uma técnica bem parecida com o raio-x. Para descobrir isso, foi usada uma técnica chamada tomografia de radar de abertura sintética, ou que fica abreviado como SAR, que é uma técnica avançada de imageamento 3D. Eles utilizaram satélites que estavam orbitando em volta da Terra, combinando com informações de movimentos sísmicos. E com esses dados, através de um programa de computador, foi montado ali um modelo 3D do que tinha debaixo das pirâmides.
cidades. Essa estrutura complexa seria até 10 vezes maior que as pirâmides. Tem até um comparativo mostrando um pedaço só dessa cidade, comparada com o maior prédio que a gente já construiu, no caso o Burj Khalifa. E no total, a estrutura ali que está debaixo da terra, sem contar com a ponta da pirâmide, que também é grande, seria bem maior do que a maior estrutura construída que a gente, achava pelo ser humano. Porque isso também foi feito pelo ser humano, supostamente, ou não? Pode ser que nem foi construída por ninguém, porque pode ser que essa história é mentira, pode ser que só tenha terra ali debaixo, pode ser que seja construída por humanos super poderosos, pode também que foi os ETs, sei lá. Alguma coisa tem aí nessa história, né? E segundo os autores, então, as pirâmides não eram apenas tumbas faraônicas. Mas como já falamos, apesar de toda essa revelação, pesquisa e tudo mais, essa suposta descoberta não possui nenhuma validação científica de outro lado. Até o momento só existe a versão dos que fizeram o estudo. O artigo original sequer passou pela mão de outros pesquisadores para uma possível revisão. Então, para essa história ser verdadeira mesmo, muitos outros estudos precisam ser feitos. Se esse grupo de pesquisadores, então, dessa forma, acabou fazendo essa descoberta, outros grupos de pesquisadores precisam realizar o mesmo teste para ver o que eles descobrem. Ou outro teste e também descobrir o que eles descobriram lá embaixo. E se, por exemplo, esse outro grupo descobre a mesma coisa desse grupo, não quer dizer que eles descobriram 100% o que tem, porque só vai descobrir 100% o que tem escavando. Porque pode ser que tá mostrando ali que tem estrutura, mas é só terra, é só alguma coisa que não foi feita por humanos, entende? Por mais então que esse estudo mostre uma grande descoberta por debaixo das pirâmides, outros especialistas, outros pesquisadores, outros cientistas precisam fazer esse mesmo estudo e muitos outros estudos para ver se assim eles comprovam de fato essa ideia. Porque na verdade podem ser outros fatores, galera? Sem contar também que os equipamentos usados para esse estudo são equipamentos experimentais, que nem possuem ainda certificados. Em outras palavras, esse estudo ainda não foi cientificamente aprovado. Segundo Lawrence Conyers, um pesquisador da Universidade de Denver, ele duvidou que a tecnologia usada pelos cientistas fosse capaz de penetrar por profundidades tão grandes, conseguir captar mais de quilômetros debaixo da terra. Que aparelho é esse? Ele até concluiu dizendo que com certeza devem haver pequenos espaços por debaixo da pirâmide, mas afirmar que isso é uma gigantesca cidade, isso já é algo exagerado. Agora, indo para outras notícias, outros estudos, tem muita gente que afirma e acredita que existem sim cidades subterrâneas por lá, mas não desse jeito, gigantesca, para baixo, com essas estruturas. Isso porque já foram encontrados vestígios de cidades subterrâneas que foram usadas como refúgio dos primeiros cristãos, e também nessa região do Egito tiveram épocas lá atrás que os cristãos também foram perseguidos. Aí, já foram encontradas várias cidades subterrâneas, mano. Porque eles vão lá, escavam, tá ligado? E encontram ruínas, coisas que estavam debaixo da terra. Aí não se sabe se elas foram feitas debaixo da terra ou se elas ficaram debaixo da terra com o passar dos anos. Exatamente. E no passado, as cidades subterrâneas eram muito comuns. De repente era a superfície, deixou de ser superfície e acabou ficando abaixo da superfície hoje em dia. Por proporcionar segurança para as pessoas. E pra você, o que você tá achando de tudo isso? Que doideira é essa? Você acha que realmente tem uma cidade subterrânea ali debaixo da pirâmide ou você acha que é balela? Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha? E também deixe o seu like se estiver gostando. Então pode ser que existam sim cidades subterrâneas, mas talvez elas não sejam desse jeito, gigantesca, com 2 quilômetros na vertical e que estejam debaixo da pirâmide. Eu acho que tem coisa assim na pirâmide. Vai ter. Eu acho que a pirâmide tá além do nosso entendimento, porque na época em que ela foi feita e como a galera vivia, era um período totalmente diferente. Então, tipo assim, às vezes hoje a gente olha para um aparelho, a gente já sabe o que é. Naquela época eles tinham outro objetivo para a pirâmide, tá ligado? Sim. Pensa comigo, a pirâmide tem 200 metros de altura. O que são 5 andares para enfiar ali dentro? Muita coisa? Não. Mas aí, são 10. São 10 andares, né? Que cavação é essa? Não. 5 andares das casinhas. Tipo, tem uma cidadezinha dentro, tem umas estruturas, eu acho capaz. O que é brisa demais é embaixo. Entendeu? Isso que eu tô falando. Entendi. Você encontrar as casinhas ali, dentro da pirâmide, uma cidade dentro da pirâmide, é possível sim, porque a pirâmide é tão grande que caberia a gente ali dentro. Com certeza. Tem um documentário que eles fizeram alguns... Antigamente era mais fácil fazer esses estudos, hoje em dia tá cada vez mais difícil. Eles fizeram tipo um mapeamento Com o passar do tempo, tinha que melhorar os estudos e as coisas para a pesquisa. Não deixam ver lá o bagulho? Não, parece nada a ver, pô. Palhaçada. Por que é proibido? Agora é o certo, mas eles jogavam alguma coisa para poder identificar se tinha espaço vazio. E eles encontraram um monte de câmaras vazias, que eles não sabem, porque não conseguiam entrar, o porquê ou pra que era usada, o que tem lá dentro. Mas era tipo assim, maior do que esse nosso estúdio, vazio. Sim.
Aí os caras, mano, que desperdício é esse? O que é feito aí? Ninguém sabe, aí não sabe se tem uma porta ali que leva pra outro lugar também, porque não entrou, tá ligado? E depois que essa notícia veio à tona na internet, várias outras teorias a respeito das pirâmides voltaram a serem mais forte, como ideias que a pirâmide era uma gigantesca antena que conseguia passar eletricidade sem fio, igual a ideia de Nikola Tesla. Tem uns que falam que é tipo, que o poço cilíndrico, na verdade, não é tipo uma escadaria, seriam molas. Sim. Que é pra pegar a eletricidade da Terra e conseguir fazer, sei lá, sei lá o que é, mano. Ondas eletromagnéticas que vêm da Terra. Pra pirâmide vir assim, vai fazer voar pro espaço, mano. Voltar lá de onde ela veio. Caraca! E esse negócio tá tão maluco, gente, porque assim, tem a gente na internet que vê um negócio desse e fala, meu Deus, o mundo vai acabar. É isso. Corra. Esconderam a verdade da gente durante muito tempo, né? Sim. A gente sempre acha que estão escondendo a verdade. Mas tem um outro lado também dos cientistas que estão vendo tudo isso e estão falando assim, meu Deus, que baboseira, que coisa sem pé nem cabeça. Tem um cara aqui que falou, tomara que esses caras que apresentaram esse projeto não estejam inventando tudo isso. Então a gente está num momento em que tudo agora precisa ser estudado de fato. O que eles apresentaram, outros precisam pegar e tentar validar essas informações, né? Se elas são verdadeiras ou não. Agora então, novos estudos serão feitos para conseguir comprovar se tudo isso é verdade. Ou também para saber o que é aquilo, né? Para que serve, se não é nada a ver, foi só ruído, Eu acho que é problema da máquina. É só um espaço vazio que os caras estão achando que é um cilíndrico. Isso, ou se não é alguma coisa real, oculta da séria, gente. aí vai chegar e vão silenciar o cara também, para não espalhar. Tipo aí tem isso várias, aí. Tem várias teorias, né? Entendeu? Vai por vários caminhos. Essa vasta cidade subterrânea seria a lendária Amente. Seria, sei lá, acho que é uma cidade subterrânea perdida, né? Isso tudo segundo o porta-voz do projeto Kephren. E você, no que você acredita? Acha que tem alguma coisa misteriosa ali naquelas pirâmides que um dia a verdade vai vir à tona? Você acredita mesmo que não tem nada ou você acredita que realmente tem algo escondido, sobrenatural, misterioso? E independente da cidade subterrânea, a gente sabe que ali na pirâmide tem muita coisa escondida. E bom, galera, infelizmente esse é mais um vídeo que a gente termina dizendo assim, vamos ter que esperar os próximos dias. Porque ainda não dá pra afirmar nada. Pode ser tudo mentira, como pode ser tudo uma grande revelação. A única coisa que a gente tem certeza é que as pirâmides são coisas totalmente misteriosas, entendeu? Essa é a realidade. E isso Continua o reforça mistério. ainda mais o mistério delas, né? E se gostou desse assunto e quer mais teoria sobre as pirâmides, sobre a numerologia que envolve as pirâmides, a localização das três com Órion, tem um monte de coisa de numerologia. Tem a posição, tem um dia certo do ano que aí a luz entra e que faz tal. Mano, é muita loucura. tem muita coisa. Sem contar também que a gente pode explorar essa suposta tal cidade que tem ali e mostrar cada lugar pra vocês, né? O que seria cada túnel, o que seria cada cano ali. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe mais uma vez o like. Comente muito aqui pra esse vídeo continuar crescendo. Se inscreva no canal pra ajudar a gente a chegar a 50 milhões e vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, hein, galera? Isso tudo, pessoal. Valeu. Bom, eu sou uma pessoa que tem muita curiosidade pra muita coisa, mas também sou muito cético. Ou seja, eu custo acreditar em certas coisas. Bom, vendo isso daí, eu cheguei a uma conclusão. Qual? Continuo na dúvida. Cara, isso pra mim não esclareceu nada, tá ligado? Tipo assim, se fosse uma parada concreta ali, ali realmente tem uma cidade, ou então estruturas ali embaixo, aí a gente ia falar, caraca, o bagulho ficou doido. Por que esconderam isso tudo esse tempo todo? Né? Tá vendo outra civilização lá dentro? Ô, já pensou, velho? Daqui a pouco ele só sai dali, matar todo mundo. Enfim, eu acho que nós somos muito pequenos mesmo, perto da grandiosidade do universo e de diversos mistérios que ainda nos rondam aí, entendeu? Exato. O espaço pra mim é um deles, é absurdo aquilo ali. Então é mais uma coisa que a gente vai ficar naquela de, será? Só acredito vendo. Por enquanto Bom, é isso. eu já vou falando que eu não acredito. Só vou acreditar mesmo se tiver comprovação. Embaixo eu acho um pouco mais difícil, sabe? Mas dentro da torre eu também concordo que... Da pirâmide. Da torre da pirâmide, né? Daria pra ter sim uma cidade. Mas por baixo eu acho que seria mais complicado de esconder. Cara, tipo assim, tem algum motivo pra não poder, de forma alguma, ver o que tem ali. Será que não é alguma coisa histórica que não pode chegar perto? Por quê? Tem um monte de coisa histórica que a gente pode ver. Vai saber, né?
enfim, é Qual estranho. a sua opinião? O que você acha? Comenta acha que aí. você acredita? Vai esperar? Será que é mais uma coisa para uma teoria da conspiração? Vai saber. Já tem né? diversas aí, né? Bom, gente, é isso. O link do vídeo original tá na descrição se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.